História 1. A máscara na janela e o assobio das 3 em ponto. Mudei para a casa geminada numa quinta-feira chuvosa, arrastando caixas até o corpo pedir arrego. O corretor disse que a casa ao lado estava em reforma, mas o que vi foi abandono. Janela quebrada, parede descascada e a cerca dos fundos removida, deixando meu quintal aberto para o terreno vizinho. No início tentei encarar como detalhe passageiro, mas bastou andar até o portão lateral para sentir a vulnerabilidade como um vento frio pelas costas. Instalei um ring na porta principal logo na primeira noite. Testei o aplicativo, as notificações, o áudio, tudo parecia perfeito. Respirei fundo, convencida de que a tecnologia me blindaria contra qualquer incômodo. Só que, na manhã seguinte, ao varrer a entrada, notei uma sombra imóvel na janela da casa vizinha. Não era reflexo, não era cortina. Era algo ereto, escuro, parado. Pisquei e sumiu. Me convenci de que era apenas paranoia de recém-chegada. No domingo, quando voltava do mercado, encontrei um baralho deixado sobre o capacho. Ao abri-lo, percebi que só havia coringas. 4 cartas idênticas, gastas, o rosto do bobo da corte riscado com caneta. Coloquei as cartas sobre o aparador e tentei rir de nervoso. Moleques, pensei. Mas naquela noite, quando fui checar as trancas, ouvi o gato se esconder sob o sofá, como se tivesse entendido antes de mim que a brincadeira não era tão simples assim. Na madrugada de segunda-feira, acordei com 3 batidas secas na porta dos fundos. O relógio marcava exatamente 2h16. O coração acelerou como se tivesse sido puxado para fora do peito. Peguei o celular para conferir o ring, mas o aplicativo exibia apenas uma tela cinza, travada. O gato, encolhido sob o sofá, soltava um miado fino, como se acompanhasse um som que eu não ouvia. Esperei alguns minutos em silêncio, até que o corredor voltou a ser apenas silêncio e escuro. Tentei me convencer de que era o vento, mas às 2h52 veio um novo ruído. A maçaneta da porta de serviço tentando girar, metálica, insistente. O barulho ecoava pelo corredor estreito, acompanhado de uma respiração abafada do lado de fora. Corri para a janela da sala e vi, por um instante, a silhueta de alguém no quintal, imóvel, usando o que parecia uma máscara preta lisa. Antes que pudesse filmar, o ring reiniciou sozinho, apagando qualquer registro. Na manhã seguinte, fui à delegacia registrar ocorrência. O policial me ouviu com uma paciência burocrática, preencheu um formulário e disse: sem invasão, não há crime. Olhar ou bater na porta não dá prisão. Pedi que requisitassem as imagens do ring e ele apenas respondeu que anotaria para análise. Saí de lá com um protocolo amassado no bolso, mas sem nenhuma garantia. A sensação era de que eu carregava um papel inútil contra alguém que já conhecia todos os pontos cegos da minha casa. Na noite seguinte, decidi dormir no sofá da sala, de frente para a porta principal. Mantive o aplicativo do ring aberto como se a tela do celular fosse uma janela extra. Às 3h em ponto, ouvi o assobio. 2 notas curtas, afiadas, quase íntimas. O som não vinha da rua, mas da varanda, a poucos passos da minha porta. O ring mostrou uma figura parada diante da câmera, braços abertos em cruz, máscara preta refletindo a luz do poste. Tentei capturar a tela, mas o app congelou e reiniciou sozinho. Quando voltou, não havia mais nada. Na manhã de quarta-feira, encontrei um envelope deslizado sob o tapete. Dentro, apenas um coringa manchado, com impressões digitais borradas. Reconheci o mesmo símbolo do baralho deixado antes, só que agora parecia um recado pessoal. Guardei o envelope em uma caixa de sapatos e escondi no armário, como se esconder o objeto fosse suficiente para deter o medo. O gato passou o dia inteiro escondido.
recusando comida. Era como se ele também sentisse a casa contaminada. À noite, às 2h16, voltaram as 3 batidas, desta vez na janela do quarto. O vidro vibrou como se fosse ceder. Corri até a cortina, mas não tive coragem de abrir. Quando finalmente puxei, não havia ninguém. Apenas marcas de pegadas na grama molhada que iam até a lateral da casa vizinha e desapareciam ali, sem rastro de retorno. Foi nesse instante que percebi que quem quer que fosse conhecia perfeitamente a ausência da cerca, e usava isso para se mover como dono do espaço. Na quinta-feira, decidi instalar uma câmera improvisada usando um celular antigo apontado para o quintal. Configurei para gravar direto no cartão de memória, sem depender da nuvem. Achei que assim teria uma prova sólida, mas, ao revisar no dia seguinte, o arquivo simplesmente parava às 2h50, 2 minutos antes da batida que me acordou. O restante do vídeo estava corrompido. O cartão estava no lugar, mas vazio de qualquer outra gravação. Senti como se alguém tivesse acesso não só à casa, mas também às minhas tentativas de vigiar. Naquela madrugada, os ruídos vieram diferentes. Primeiro passos lentos no corredor lateral, depois um assobio abafado junto à porta de serviço. Corri até a janela e vi a sombra de alguém parado, imóvel, com a máscara preta refletindo a luz do poste. O Ring capturou alguns segundos, mas a imagem travou em estática. Quando voltou, só havia o corredor vazio. Abri a porta num impulso, mas não encontrei ninguém. Apenas um novo envelope, deixado no degrau, com 2 cartas de coringa dentro, como se a coleção estivesse aumentando sob meus olhos. Voltei à delegacia desesperada. Mostrei o cartão corrompido, os envelopes, implorei por uma ronda. O mesmo policial de antes repetiu as palavras como um disco arranhado. Sem invasão, sem crime. Saí de lá sentindo que falava uma língua que ninguém queria entender. À noite, coloquei móveis leves contra as portas, mas a sensação de vulnerabilidade crescia como uma infiltração pelas paredes. Às 3h em ponto, o celular vibrou sozinho. Novo arquivo salvo. Abri tremendo. Era uma foto minha, dormindo no sofá, com a máscara preta refletida na janela atrás de mim. Na sexta-feira, já não tentei me enganar. Passei o dia fora, mas ao voltar encontrei as cartas de coringa novamente sobre o aparador, alinhadas em leque como na primeira vez. Eu havia escondido tudo dentro do armário, embaixo de caixas. Não era mais apenas uma invasão silenciosa. Era alguém reorganizando minha casa para me lembrar de que eu não tinha controle. O gato miava sem parar, como se respondesse a algo invisível no corredor. Fechei cada janela, desliguei todas as luzes e fiquei sentada no escuro, ouvindo meu coração acelerar com cada estalo da madeira. Às 2h16, as 3 batidas voltaram, secas e calculadas, desta vez na porta principal. Às 2h52, a maçaneta da porta de serviço girou lentamente, parando apenas quando eu gritei em desespero. Às 3h em ponto, o assobio soou dentro do quintal, seguido pelo alerta do Ring. Corri até o celular e vi, por um instante congelado, a figura mascarada parada diante da câmera, braços abertos em cruz. Antes que pudesse gravar, a tela apagou. Quando voltou, só havia o vazio. De manhã, tudo parecia normal. Mas olha, sobre o capacho, embaixo do sol nascente, havia um único coringa dobrado em 4, com uma frase rabiscada à caneta. Ainda se escondendo Sunshine, guardei o bilhete no bolso sem coragem de jogar fora. A polícia não me atenderia. A tecnologia falhava, e os vizinhos me olhavam como se soubessem de algo que eu não. Desde então, cada noite é uma espera pelo som que virá às 3h em ponto. E, sinceramente, eu não sei mais se é pior quando ele acontece, ou quando não acontece.
História 2. O corredor escuro do Airbnb no Lago Isolado. Meu nome é Rafael. Tenho 32 anos e trabalho como técnico de informática. Aluguei um Airbnb isolado numa região de lagos porque precisava de silêncio depois de semanas seguidas consertando servidores madrugada adentro. A ideia era simples. Alguns dias longe da cidade, só eu, meu gato e uma cabana de madeira com varanda voltada para a água. Quando cheguei, no fim da tarde, o céu estava avermelhado e tudo parecia calmo demais, quase artificial. Guardei as malas, passei os olhos pelo corredor estreito que levava aos fundos da casa e percebi como ele permanecia escuro, mesmo com as luzes acesas. A cabana tinha 2 andares, uma escada íngreme cozinha pequena e uma porta de serviço que dava para uma trilha batida desaparecendo entre as árvores. A lateral não tinha cerca, apenas arbustos baixos, e isso me deixou inquieto. Instalei meu Ring na porta principal e testei a câmera. Funcionava bem, notificações rápidas, áudio claro. Mesmo assim, fiquei com a sensação de que havia pontos cegos. Na primeira noite, tentei ignorar o desconforto. Deitei cedo, ouvindo apenas o som do lago contra o deck de madeira. Acordei de repente com 3 batidas secas na porta dos fundos. Olhei o relógio. 2h16. O silêncio que seguiu foi sufocante, como se a casa inteira prendesse a respiração comigo. Peguei o celular, abri o aplicativo do Ring e só vi uma tela cinza, sem imagem. O gato estava escondido embaixo da cama, miando baixo. Fiquei parado na sala, segurando a respiração, até ouvir um assobio curto vindo do corredor. Não era melodia. Era apenas um sopro insinuante, feito para ser ouvido por quem estava acordado. Pela manhã, tentei me convencer de que havia sonhado. Fiz café forte, sentei na varanda e assisti o lago em silêncio, mas a lembrança das batidas não me deixava. Quando abri a porta para sair, vi algo estranho no capacho, uma carta de baralho dobrada ao meio. Era um coringa, as bordas amareladas, o rosto do bobo da corte riscado a caneta. Não havia pegadas no chão úmido, nem qualquer sinal de quem tivesse deixado aquilo. Guardei a carta no bolso, mas o gesto me fez sentir que alguém já tinha atravessado o limite entre o lado de fora e o meu espaço. À noite deixei as luzes da sala acesas e fiquei com o celular carregando ao lado, pronto para abrir o Ring a qualquer instante. Quando o relógio marcou 2h52, ouvi o som da maçaneta da porta principal girando, lenta e insistente. O aplicativo chegou a enviar notificação, mas quando toquei na tela só apareceu uma imagem congelada de um vulto imóvel diante da porta. A máscara preta lisa refletia a luz da varanda, e mesmo sem olhos aparentes, tive certeza de que me encarava. Tentei gravar, mas o aplicativo travou. Minutos depois, o som mudou. Passos leves atravessando o corredor lateral indo em direção ao quintal. Corri até a cozinha, coração disparado, e pela janela só vi o escuro das árvores. O gato estava escondido debaixo do sofá, com o pelo eriçado. Quando voltei à sala, percebi que o Ring tinha reiniciado sozinho. O histórico de eventos havia sumido, como se a madrugada não tivesse existido. Mas eu ainda ouvia o eco do assobio que tinha se perdido pelo corredor, repetindo dentro da minha cabeça como uma lembrança incômoda. Na manhã seguinte, abri o aplicativo do Ring para revisar manualmente os registros. O histórico mostrava uma sequência de eventos, mas todos os arquivos estavam corrompidos. Apenas quadros pretos com ruídos estáticos. Peguei o cartão de memória da câmera reserva que instalei, improvisada na varanda. Dentro, havia apenas uma pasta chamada Joker. Lá dentro, um único arquivo de imagem. Um coringa digitalizado, borrado. As cores deslocadas como se tivesse sido manipulado. Não havia como negar que aquilo fora colocado de propósito. A sensação era de que alguém controlava não só os acessos da casa,
mas também minha própria vigilância. Às 2h16, as 3 batidas voltaram. Desta vez, na janela da cozinha. O som vibrou pelo vidro e ecoou pelo corredor estreito até a sala. Corri para o aplicativo, mas a câmera mostrava apenas o teto da varanda, como se tivesse sido girada para cima. Segurei a respiração esperando qualquer movimento, mas só ouvi de novo o assobio curto, agora mais próximo, sibilando entre as paredes. O gato rosnava baixo, encolhido contra a porta do quarto. Tive a impressão de que ele também percebia algo invisível, algo que não estava registrado em lugar nenhum. No amanhecer, encontrei um envelope deixado sobre o deck. Dentro, 3 coringas empilhados, cada um com o verso riscado em cruz. Sentei no chão, encarando as cartas, sem saber se devia guardá-las ou queimar. A raiva se misturava ao medo. Havia alguém brincando comigo, testando meus limites, e eu não tinha como provar nada. Pensei em ir embora, mas parte de mim queria ficar para entender até onde aquilo iria. O lago estava quieto, refletindo o céu cinza, mas parecia me devolver um olhar de cumplicidade com o invasor. Decidi buscar ajuda e liguei para a delegacia mais próxima. Expliquei sobre as batidas, os assobios, as cartas de coringa, os vídeos corrompidos. O policial do outro lado manteve a voz monótona. Se não houve arrombamento ou dano, não há crime. Deve ser algum vizinho brincando. Insisti que não havia vizinhos próximos, mas ele apenas repetiu que eu deveria manter as portas trancadas e descansar. A ligação terminou deixando a sensação de que minha sanidade era o único ponto em julgamento. Naquela madrugada, às 2h52, acordei com o celular vibrando. Uma notificação dizia: novo arquivo salvo. Abri tremendo e vi uma foto minha, deitado no sofá, tirada da câmera frontal do próprio celular. No reflexo da janela atrás de mim, uma figura mascarada permanecia imóvel, braços abertos em cruz. A imagem sumiu segundos depois, substituída por tela preta. O gato arranhava a porta do quarto, desesperado, tentando fugir de algo que só ele parecia ver. Fiquei paralisado até ouvir o assobio, desta vez dentro da casa, vindo do corredor que levava à cozinha. Era impossível. Todas as portas estavam trancadas. Caminhei devagar, faca na mão, e só encontrei silêncio. Mas sobre a mesa da cozinha havia um novo envelope, ainda úmido, contendo um coringa dobrado e a frase escrita em letras tortas: ainda se escondendo, Sunshine. Não consegui decidir se o mais perturbador era o bilhete em si, ou o fato de ele estar dentro da casa, num espaço que eu acreditava seguro. Naquela noite, não tentei mais dormir. Apaguei todas as luzes e fiquei sentado na sala, encarando a porta principal. Cada estalo da madeira soava como aviso. Às 2h16, vieram as 3 batidas secas. Às 2h52, a maçaneta girou devagar, como se alguém testasse minha resistência. Às 3h em ponto, o assobio soou, não do lado de fora, mas dentro do corredor. Meu coração disparou. O gato sumira de vista e o aplicativo do Ring mostrava apenas ruídos estáticos. Levantei com a faca na mão e caminhei até a cozinha. A cada passo, a casa parecia encolher, as paredes rangendo sob a tensão. No final do corredor, diante da porta de serviço, estava uma figura imóvel, máscara preta lisa, braços abertos em cruz. O assobio ecoava, mas a boca não se movia. Antes que eu pudesse reagir, as luzes piscaram e tudo ficou escuro. Quando acendi a lanterna do celular, o corredor estava vazio. No chão, um coringa amassado me esperava, como lembrança de que aquilo não tinha sido alucinação. Ao amanhecer, fiz as malas sem pensar. Não havia como ficar ali. Mas quando abri a porta para sair, encontrei o deck coberto por dezenas de cartas de coringa,
espalhadas pelo vento como se tivessem sido semeadas durante a madrugada. Nenhuma pegada, nenhum sinal de entrada, só a multiplicação silenciosa de símbolos que não faziam sentido. Entrei no carro com as mãos tremendo, certo de que levaria comigo mais do que a lembrança. Porque desde então, todas as madrugadas às 3 horas em ponto, mesmo de volta em casa, ainda ouço aquele assobio. História 3. O vizinho que nunca fechava as cortinas. Meu nome é Mariana, tenho 27 anos, sou professora de inglês e me mudei para um apartamento antigo no centro porque precisava morar perto da escola onde trabalho. O prédio tinha corredores estreitos, paredes descascadas e um elevador que rangia como se pedisse socorro. Eu tentei enxergar charme nisso, como quem busca poesia em rachaduras. O detalhe que mais me chamou a atenção foi o vizinho do outro lado do pátio interno. As cortinas dele nunca estavam fechadas. Todas as noites eu podia ver sua sala iluminada, mesmo sem distinguir o que fazia lá dentro. Nos primeiros dias, achei curiosidade boba. Deitava no sofá e de relance notava aquela janela sempre aberta, como se fosse um quadro iluminado dentro da escuridão do pátio. Mas logo a sensação mudou. Comecei a perceber que, mesmo quando eu apagava as luzes do meu apartamento, a claridade dele parecia me observar, como se não fosse eu quem olhava a janela dele, mas ele quem me via no reflexo do vidro. Tentei rir de mim mesma, mas passei a fechar as cortinas com mais cuidado, verificando 2 vezes se não havia nenhuma fresta. Numa noite de chuva, por volta das 2h16, acordei com um barulho metálico vindo da cozinha. Corri para verificar e encontrei a janela aberta, mesmo tendo certeza de que a havia trancado. A corrente do vento trazia gotas de chuva até o piso, mas o que me arrepiou foi perceber algo deixado sobre a mesa. Um pendrive preto, molhado, sem etiqueta. Conectei ao notebook com as mãos tremendo. Dentro, só havia um arquivo de vídeo com poucos segundos. A gravação mostrava a minha própria sala, filmada de fora da janela, enquanto eu dormia no sofá. Desliguei o notebook de imediato, como se aquilo pudesse apagar a prova de que alguém já estivera dentro do meu espaço. Passei o dia seguinte tentando racionalizar. Talvez fosse uma pegadinha de alunos. Talvez alguém tivesse acesso antigo ao apartamento. Mas quando cheguei à escola, percebi que não era paranoia. Na porta da sala de aula, colado no quadro de avisos, havia um bilhete anônimo escrito em letras impressas. Você deveria fechar melhor as cortinas. O recado parecia deslocado ali, mas minha mente voltou direto à janela do vizinho sempre acesa. Naquela noite, deixei todas as luzes apagadas e fiquei observando pelo vão da cortina. A janela dele estava iluminada como sempre, mas pela primeira vez vi movimento, uma silhueta imóvel, de pé, voltada para o meu lado do pátio. Não se mexia, não parecia fazer nada. Apenas permanecia ali, estática, braços caídos ao longo do corpo. Esperei minutos, até que finalmente ele se virou e apagou a luz. O breu que ficou depois pareceu mais invasivo do que a claridade anterior. Às 2h52, o barulho metálico voltou, agora na porta de serviço que dava para o corredor do prédio. Fiquei em silêncio absoluto, tentando ouvir se alguém forçava a maçaneta. O celular vibrou com uma notificação do aplicativo de câmera que eu havia instalado improvisado para vigiar a entrada. Quando abri, a imagem mostrava apenas estática, até que um quadro congelado surgiu. Um rosto parcialmente coberto pela escuridão, olhando fixamente para a lente. Não consegui distinguir se usava máscara ou se era apenas sombra, mas os olhos brilhavam como se fossem captados direto do reflexo da tela. Na manhã seguinte,
Fui até a portaria do prédio pedir para ver as câmeras de segurança. O porteiro, um senhor já cansado, respondeu que várias estavam fora de funcionamento por falta de manutenção. Pedi ao menos as imagens do corredor do meu andar, mas ele apenas balançou a cabeça. Essa é uma das que estão desligadas. A frustração foi imediata, como se eu tivesse levado um soco invisível. Percebi que não haveria testemunha oficial para o que eu estava vivendo, apenas meu próprio medo registrando tudo em silêncio. À noite, o silêncio parecia mais denso. Resolvi testar o pendrive outra vez. Além do arquivo que já havia visto, surgiu uma nova pasta chamada Mariana. Dentro, dezenas de imagens estáticas, capturas minhas, sentada na mesa, deitada no sofá, fechando a porta. Fotos tiradas de ângulos impossíveis, como se alguém estivesse dentro da casa. O detalhe que mais me gelou foi uma foto minha dormindo, tirada do lado da cama. Não havia como explicar sem assumir que alguém havia estado dentro do quarto. Às 3 horas em ponto, acordei com um som baixo, quase um sussurro, vindo do pátio interno. Arrisquei abrir uma fresta da cortina. A luz da janela do vizinho estava acesa novamente, e ele estava lá, parado, me olhando. Só que agora, havia algo diferente. Segurava um objeto pequeno que brilhava sob a lâmpada. Parecia um controle ou talvez outro pendrive. E naquele instante, tive a certeza de que cada gesto meu era parte de uma transmissão maior. Como se eu fosse apenas o personagem de um espetáculo para olhos invisíveis. O dia seguinte foi um borrão. Dei aula como se estivesse no piloto automático, evitando contato visual com colegas e alunos. No fundo, temia que alguém repetisse outra frase íntima, como se toda a cidade estivesse ligada àquela rede oculta que me vigiava. Quando voltei ao prédio, encontrei o porteiro cochilando. Perguntei sobre o vizinho da janela sempre acesa, mas ele respondeu sem abrir os olhos. Esse apartamento tá vazio faz anos. O corpo inteiro gelou. Quis insistir, mas percebi que ele não diria mais nada. Às 2h16, vieram as batidas. Desta vez na parede do quarto, do lado que dava para o pátio interno. 3 toques ritmados que fizeram a cabeceira vibrar. Saltei da cama e corri até a sala. A câmera que eu havia posicionado para vigiar a janela mostrava apenas ruído. Quando o sinal voltou, havia um rosto colado no vidro. Olhos arregalados. Respiração marcada pelo embaciado do vidro. Corri desligar, mas a tela se apagou sozinha antes que pudesse salvar a imagem. Voltei a olhar pela cortina, coração martelando no peito. A janela do vizinho estava iluminada, mas desta vez vazia. Só que, sabe, algo me fez desviar os olhos para baixo. No pátio interno, sobre a laje molhada, havia um pendrive idêntico ao primeiro, refletindo a luz da lâmpada. Desci correndo, mesmo contra o instinto, e o peguei. Subi trêmula, conectei ao notebook, e dentro só havia um arquivo de áudio. Quando dei play, ouvi minha própria voz gravada, repetindo em eco. Você deveria fechar melhor as cortinas. Não consegui dormir. Fiquei na sala com todas as luzes apagadas, o notebook fechado e o pendrive ainda conectado, como se fosse uma bomba prestes a explodir. Cada estalo do prédio antigo parecia um recado. Quando o relógio marcou 2h52, o celular vibrou sozinho, sem que houvesse notificação visível. A tela acendeu, exibindo apenas a câmera frontal. Eu, sentado no escuro, observando o próprio reflexo. Só que atrás de mim, no corredor, havia uma sombra imóvel, mais alta que a porta. Levantei em choque. Virei o celular contra o corredor, mas não havia nada ali. Ainda assim, o assobio curto ecoou pelo apartamento, vindo de perto demais para ser confundido com vento ou encanamento. Tentei sair, mas a porta estava travada, como se alguém segurasse do outro lado. Quando finalmente consegui girar a maçaneta, o corredor do prédio estava deserto, iluminado apenas pela luz fria de emergência. Olhei para o pátio.
A janela do vizinho estava escura pela primeira vez. No amanhecer, arrumei minhas coisas, decidido a abandonar aquele apartamento. Antes de sair, conferi a mesa mais uma vez. Sobre o tampo, havia um pendrive novo, colocado durante a noite. Não tive coragem de abri-lo. Apenas enfiei no bolso, desci as escadas correndo e deixei o prédio para trás. Mas até hoje, quando fecho os olhos às 3 horas em ponto, sinto o peso daquele olhar vindo de uma janela que oficialmente nunca teve